fora de possibilidade terapêutica. Isso é uma das coisas mais difíceis de conversar com uma família, dizer, do ponto de vista da ciência, não há mais o que fazer. E aí a mãe falou comigo assim: ô doutora, mas só tem uma coisa que me entristece, além de tudo, uma coisa a mais. No dia que ele voltou para o CTI, era o aniversário dele de 5 anos. E a gente havia combinado que o aniversário dele seria do Capitão América. Então, a gente queria ter celebrado. Falei: a gente celebra? Uai, tem jeito? Oh, nesse CTI tem jeito para tudo. Então, vamos arrumar a roupa do Capitão América. A gente traz o bonequinho, compra o bonequinho do Capitão América. E vamos fazer o bolo do Capitão América. Hoje, graças a Deus, tem jeito de fazer tudo. Fizeram um bolo lindo, azul com vermelho, pusemos balão azul com vermelho. Vestimos o menino de azul com vermelho, pusemos ele sentado, ele está em coma. Um olho aberto, aí o CTI se reuniu, a enfermagem, a fisioterapia, os médicos, os residentes. O povo já estava chorando antes da hora, né? E eu disse: por que nós vamos cantar parabéns? Nós vamos cantar parabéns para um aniversário? Vocês acham que era para isso que eu ia cantar parabéns? Não. Falei com a mãe dele: por que nós estamos reunidos aqui? É para celebrar a vida. Porque ele foi convidado à existência, assim como nós. Ele foi convidado à existência, Deus soprou e deu o Espírito, então deu a vida. Porque nós temos a existência, Deus dá a vida. E não é um tumor que vai interromper a vida dessa criança. É difícil? Dificílimo. Mas é na fé a gente pode dizer: a morte, ela não tem a última palavra. Ela não vai impedir esse menino de continuar vivendo. Vai ser só 5 anos aqui, que curtinho. Mas no tempo que ele está conosco, nós vamos celebrar? Vamos celebrar. Porque eu falava com ele: eu sei que você está em coma, mas a vida, meu filho, você foi chamado a ela, e ela vai continuar. Depois daqui, muita coisa. Eu ainda vou te encontrar, ainda tem muito encontro lá por cima. É assim, vai continuar. Falei com a mãe: é só por isso que a gente fica de pé nesse lugar. Que no meio de tanta dor, no meio de sofrimento, ele foi sonhado por Deus, como eu fui, como você foi sonhado por Deus. Então, quando a gente é sonhado por Ele, a gente passa a existir. Mas a gente, aí é tão lindo isso, né? E porque é desígnio de Deus, isso permanece para sempre. Está escrito no Salmo 33, versículo 11. E todos os projetos de Deus, todos os pensamentos de Deus permanecem. Deus é fiel porque Ele não abandona nenhum dos seus filhos. Deus não nos abandona a nenhum filho. Então, está escrito na palavra de Deus que os nossos pensamentos não são os de Deus. Por quê? Porque os nossos pensamentos são volúveis. Cada hora a gente pensa uma coisa, cada hora a gente está num lugar, a gente, como diz Teresa de Ávila, né? Teresa de Ávila é um encanto, né? Quando vocês resolveram estudar Teresa de Ávila, vocês vão ver que coisa encantadora. E ela falava com Jesus assim: Jesus, hoje a louca está solta. Aqui dentro de casa hoje tem uma louca e ela está solta, hoje já está terrível. Então o Senhor dá um jeito de segurar a louca. Quem é a louca da casa? Quem é a louca que tem dia a gente amanhece com a louca solta? A imaginação. E aí na imaginação nós vamos longe, né? Nós vamos longe. A mãe, o menino não come, a mãe já começa a chorar porque o menino vai adoecer, ela já vai internar, ela já chora o velório do menino que o menino morreu. O menino só não almoçou. Então é assim que a gente vive, é a louca da casa, é a imaginação. Mas os pensamentos de Deus não. E os pensamentos de Deus somos nós. Somos nós. Deus sonha e preocupa e cuida de cada um. Nós somos os pensamentos de Deus. Então guardem isso, que lindo. Deus sonhou conosco. Porque Ele sonhou, nós nos fizemos carne. Mas para se tornar filho de Deus,
Quando é que nós nos tornamos filhos de Deus? A partir da água que jorra do coração de Jesus. Porque a água é prefiguração do batismo. Então a gente se torna filho de Deus no coração do Filho único de Deus, que é Jesus. Então a gente se torna filho pelo Filho, no coração do Filho. Entenderam isso? Isso é belíssimo, chorar. Deus nos fez por amor, sonhou conosco. E Jesus nos fez filhos do Pai, irmãos dele. E nos alimenta porque o sangue que saiu do coração de Jesus é a prefiguração da Eucaristia. Então, olha que lindo, ele nos fez filho e nos alimenta, porque senão a gente não chega em casa. Toda a imagem do coração de Jesus está relacionado com o pastor, né? É o Deus que cuida. É o Deus que vela por nós, que está lá no Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me falta. Pensa bem, saber que tem alguém que nos ama, alguém que é apaixonado por você, seja seu marido, seja sua mãe, seja um amor da sua vida, alguém que cuida de mim, que me ama, já é maravilhoso, não é? Mas saber que eu tenho um Deus que não me sai, que Ele não me tira do pensamento, que Ele me ama e que Ele cuida de mim, só isso já era para a gente sair daqui pulando de alegria. E por que mesmo assim a gente fica arrastando? Porque a gente não lembra dessas coisas, a gente não lê a palavra, está tudo escrito, tudo que eu estou falando com você está escrito. Está aqui na palavra de Deus. Eu vou num salmo, vou no outro, mas está tudo aqui. É que às vezes a gente não entende. Por que eu nasci de Sião? Sião é o coração dele. É lá, de lá que nós viemos. E ele cuida de cada um de nós. Porque está escrito lá em Ezequiel, olha que coisa belíssima, isso aqui, essa passagem de Ezequiel é para a gente chorar. 34 ele fala, que eu mesmo é que vou cuidar das minhas ovelhas. Está escrito em João, porque elas me conhecem, e eu as conheço, elas conhecem a minha voz, eu conheço cada uma, eu conheço cada um de nós, isso é maravilhoso. E ele fala, eu vou buscar a que estiver perdida, eu vou reconduzir a que estiver desgarrada, eu vou pensar na que estiver quebrada, eu vou restaurar a que estiver abatida, eu vou te carregar no meu colo, eu vou te colocar nos meus ombros e te voltar para casa. É Ele, pessoalmente. É esse coração de Deus que nos ama. É esse coração amoroso que Jesus veio revelar para nós. Então que Ele vai cuidar, que Ele vai buscar cada filho, aonde você estiver, Deus vai atrás. Ele não nos perde, Ele cuida. Então o que celebra é esse amor que se derrama sobre cada um de nós, que vai atrás de nós. É Deus que nos conhece, e o conhecer da Bíblia não é o conhecer humano que fala, não gente, eu conheço a Filó, tem o telefone dela. Não é esse conhecer, não é o conhecimento externo de que tem o telefone, não, é o conhecimento que Ele conhece, Ele é mais íntimo de você do que você mesmo. Sabe aquele Deus que conhece todas as suas entranhas? Que Ele te viu sendo feito? Ele sabe tudo a seu respeito. É esse conhecimento íntimo que está escrito no Salmo, que o Senhor, nesse momento, que é único, que é sozinho, que é cada um de nós, mesmo que você esteja rodeado, esse momento é só seu, quem vai estar com você, comigo, é Ele. Você acha que Deus vai nos deixar sozinho em algum momento, gente? Não. O dia que você entender, cada um de nós entender que nós somos preciosos para Ele, amados por Ele, que Ele morreu na cruz para Ele. Então qual que é o convite dessa festa do Sagrado Coração de Jesus? É que a gente se abandone ao coração dEle. A gente deixe de confiar nas seguranças humanas que a gente acha que tem. Porque às vezes a gente acha
que a nossa segurança está no amigo poderoso, no dinheiro, no meu nome, na minha capacidade intelectual, na minha beleza. Nada. A gente tem que aprender que toda a nossa segurança está onde? Nele, Jesus. E não existe um coração mais delicioso para estar do que o dele. Ele falou assim: permanecei no meu amor. O que é permanecer no amor dele? Permanecer dentro do coração dele. Então, quando você entrar no seu quarto para rezar, no silêncio profundo, além de escutar o seu coração bater, a gente tem que ter certeza que tem um outro coração lá presente batendo, que é pela fé que a gente percebe, é Ele. Quem nunca vai te abandonar? Quem nunca vai te deixar? Essa certeza você tem que ter. E quantas vezes, a gente cansado, quantas vezes a gente passando situações tão difíceis, que a gente quer se esconder, quer ser restaurado. Qual que é o melhor lugar para a gente estar? No coração dele. Fala: Jesus, me deixa esconder no seu coração. Eu sempre falei com ele: Jesus, de todas as suas chagas, a que eu mais gosto é do coração, porque ela é quentinho, além do mais, a batida do seu coração vai igual uma cadeira de balança, a gente vai junto, né, meu filho? E descansa, né? Presta atenção, não é na batida? Então eu vou lá invocar. Fala com ele: olha lá, me leva para cá, me leva para cá. E fala de quando eu já estive tão cansada, eu falava com ele: Jesus, se por acaso, se eu me escondo do seu coração, se alguém por acaso falar: Jesus, você viu o Filó? O senhor fala: não, passou por aqui ainda não. Faz uma mentirinha básica, me esconde no seu coração, põe a túnica e me esconde debaixo. Quantos santos se refugiaram aí? Jesus disse para uma das santas que ele revelou o coração, e ele disse: qual o pecado que mais pode ofender a Deus? Vocês têm ideia? Escolinha agora, momento da escolinha. Qual o pecado que vocês acham que mais pode ofender Jesus? Fala alto, aqui não tem nota não. Não, qual o pecado que ofende o coração dele? Qual? Duvidar do amor que ele tem por cada um de nós. Nunca duvide disso. Eu peço a vocês, nunca duvide. Filó, mas ninguém me ama. Bobagem, menino, tem Jesus que transborda por você. E se tem ele que transborda por mim, a gente fica até mal acostumado. Porque ele, nunca duvidem disso, nunca, nunca. Você pode estar passando a situação mais difícil da sua vida. Fala: mas eu tenho alguém que me ama incondicionalmente, e ele fará por mim o que ninguém pode fazer. Por quê? Porque ele me ama, eu sou preciosa para ele. Isso que a festa do Sagrado Coração de Jesus quer trazer, quer fazer de novo essa aliança, quer recordar para cada um de nós. Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, as pessoas estão tão sofridas, as famílias estão tão adoecidas, as pessoas individualmente estão tão adoecidas, tão tristes. Vamos levantar a cabeça, levantar o peito e dizer: eu tenho um grande amor que cuida de mim. É isso que vocês têm que experimentar, é isso que vocês têm que ter coragem e audácia de viver. Vocês têm que repetir essas frases que eu digo para vocês todos os dias, lembrar disso, colocar isso no coração de vocês e falar: eu ando por causa disso. Eu me levanto porque tem alguém que me ama e que tem um propósito na minha vida, que me fez para uma eternidade. Eu sou convidado para uma eternidade. Estamos passando aqui um momento difícil, mas é lá no coração dele que eu vou beber dessa. Se eu tenho sede, é lá, né? Ele falou: quem tem sede, venha e beba, e daquele que acreditar jorrará do coração dele rios de água viva. Deus Pai disse que faria de nosso coração, faria um coração novo, não disse isso? Um coração de carne. Esse coração que foi descrito em Ezequiel é Jesus, o coração dele. Nós temos que pedir a ele: Jesus, me dá um coração igual ao seu. Uma vez ele falou isso para a irmã Margarida, falou que ela quer trocar de coração comigo. Pode imaginar uma cena dessa? Eu ia cair durinho antes dele falar qualquer coisa. Quer trocar de coração comigo? Eu te dou o meu, você me dá o seu. Durinha, morria.
Ele já fez umas gracinhas com alguns santos, né? Então vale a pena vocês lerem essas histórias. Vale a pena porque isso é real. Esse é amor de um Deus que não se cansa de se revelar a todos e dizer: eu te amo. É verdadeiro isso. O coração dele não tem mais o que dilatar por cada um de nós. Então, da mesma forma que a gente é amado, que ele busca ali a fonte de água viva, a fonte de vida, que é ele é a nossa fonte de vida. Se hoje você está se arrastando, está com algum problema, está com alguma preocupação, traz para ele. Fala: Jesus, vamos renovar aqui hoje. Quero renovar a minha fé, a minha coragem, o meu amor, e eu quero sentir de novo esse amor que o Senhor tem por mim, incondicional. O problema é que nós vivemos num mundo que só te ama se você tiver uma conta bancária, se o seu carro for impecável, se você for loura, se você tiver magrinha, quem sabe se você for ruiva, quem sabe se você for morena, é cheio de si. Jesus nos ama apesar dos defeitos. Apesar de saber que a gente é muito barro e pouco espírito. Sabe daquilo que a gente é feito. Prestem atenção. É assim. Ele nos ama porque Ele não nos quer do jeito que estamos, mas Ele sabe aquilo que seremos um dia. O modelo daquilo que vamos ser, o que Ele fez? Nossa Senhora foi a pessoa que não pôs nenhuma objeção ao amor de Deus, à ação do Espírito Santo na vida dela. Se a gente fizer isso, se a gente permitir Deus agir, seremos uma obra-prima. Nós temos que nos entregar nesse amor, nós temos que nos lançar no coração de Jesus e falar com Ele: estou guardado, amigo, vamos embora, me carrega, o Senhor anda. E faça que da mesma forma como eu busco vida no seu coração, Jesus, permita que eu possa levar vida para os meus irmãos que estão mortos. Quando eu digo morto, não é de doença física, não. É doença da alma. As pessoas estão desanimadas, as pessoas estão sem alento, as pessoas estão sem esperança. As pessoas não acreditam que isso vai passar, que tanta coisa vai mudar. E que nós somos de Deus, nós pertencemos ao Senhor. E seja lá o que for acontecer, eu pertenço a Ele e ninguém me tira da mão dEle. Está escrito na palavra de Deus. Quem será capaz de nos separar do amor de Deus? Não está escrito isso na carta de Paulo? Nada nos separa do amor dele. Isso é para a gente ficar extremamente feliz, saber que podemos viver por causa desse amor, né? Desse amor que nos conduz, né? Que fala aqui no Salmo 23, né? Que felicidade e amor vão me seguir todos os dias da minha vida. Por quê? Por causa da presença do Senhor. Filó, mas estou vivendo um momento dificílimo, mas eu estou em Deus. Se isso está acontecendo comigo, o Senhor sabe por quê. E isso que está acontecendo, Ele vai me ensinar alguma coisa. O que Jesus quer com cada um de nós, gente? Ele quer nos preparar, Ele quer nos lapidar, porque está preparando a nossa alma para voltar para casa. Nós estamos a caminho, nós somos igual criança. E à medida que a gente vai envelhecendo, está escrito na palavra também, que o corpo físico deteriora, a alma renova. Então eu brinco com a turma lá. Vocês estão fazendo botox de 3 em 3 meses, e na alma está fazendo botox de quanto tempo? Porque a alma tem que ficar renovada. Então nós temos que pedir a Jesus a graça da infância espiritual. O que é infância espiritual? Infância espiritual é a confiança incondicional nele. Igual criança, gente. Criança, você fala uma coisa com ela, pai e mãe, ela confia. Me dá a mão, ela vai. Ela não questiona para onde você vai, não. Vão ali comigo, ela vai. Dá a mão. Se o pai parou, ele para. Se o pai anda, ele anda. Ele não pergunta por que parou, nem por que está andando. É essa confiança que a gente tem que ter em Jesus. Pois se eu nasci dele, se eu nasci nesse coração, se Ele cuida de mim, se eu não saio do pensamento de Deus, se Ele sabe tudo a meu respeito, se Ele me ama de uma forma incondicional, o que mais que eu posso temer? Somente a minha vontade própria, que é a minha luta. É isso que não nos deixa ser felizes. Porque a gente luta com Deus.
Em vez de a gente entregar alguma coisa para ele, a gente fala, mas Jesus, mas eu quero assim, igual o menino. Menino, come isso não, meu filho, vai te fazer mal. Mas eu quero. Mas você vai passar mal, meu filho. Mas eu quero. Então come, você vê. Daqui a pouco você vê que vai ter que dar um remédio, não é assim? A gente volta igual criança diante de Deus. Porque não confiamos nele. Nessa confiança que eu digo, incondicional. Sabe o que eu fico louca e vejo sofrimento? Eu escuto tantas histórias. Eu vejo tanta situação. Que eu falo, se tivessem perguntado para Jesus, antes de fazer, não estaria em sofrimento agora. Mas a gente não tem coragem de contar para ele do seu sonho, como se pudesse esconder alguma coisa dele. Tudo a gente confia no coração dele. Fala, vou te contar um segredo no seu coração. Sabe aquele moço ali, estou doida com ele. Você está achando que ele é bom para mim? Fala com ele. Fala, Jesus, mas eu estou tão apaixonado, se eu falar que não é, eu vou ficar muito triste. Fala, mas é Felipe, você ficar triste agora do que depois, minha filha. Não é assim? É assim. Estou querendo comprar aquilo, estou querendo fazer um negócio. Não abre um negócio sem falar com ele, de jeito nenhum. Só ele sabe que vai dar certo ou não. O dia que a gente entender isso, o dia que a gente entender. Tudo você pergunta para ele, confia. O seu maior desejo é o coração dele. Ele vai te dar muito melhor que você sonhou. Porque Deus é detalhista, guarda isso que eu estou te dizendo. Ele cuida dos mínimos detalhes que você nem pensou. Ele faz, você fala, como é que ele sabia? Porque ele te conhece como ninguém. O dia que a gente confiar. O dia que a gente entender. O dia que a gente se entregar. Igual eu falei, a internet vai funcionar se ele quiser, ué. Quem é dono de todas as coisas? Ele, gente. O dia que a gente aprender isso, a gente melhora, não gasta tanto botox, né? Porque enruga menos. Porque ficar preocupado com tanta coisa. Ele fala isso, por que você se preocupa, né? Você se confunde com a sua preocupação. Confia em mim. É essa a proposta. E eu queria saber aqui de vocês, quantos de vocês aqui conhecem, que eu já falei isso mais de uma vez, mas tem mais tempo, a entronização do Sagrado Coração de Jesus em casa. Quantos de vocês sabem disso? Uma pessoa, duas, três. Vocês nunca ouviram falar disso? Não? Ouviu falar? Mas ninguém ouviu falar sobre isso? Quantas pessoas aqui têm imagem do Sagrado Coração de Jesus em casa? Então, há uma promessa linda. Isso é uma tradição muito antiga da igreja, muito antiga da igreja. De onde surgiu isso na igreja? Quando Jesus chegou na casa de Lázaro pela primeira vez, as pessoas que chegaram falaram, Lázaro, tem um homem poderoso aí, fazendo umas coisas aí bacana, parece que deve ser um profeta, deve ser de coisa boa. Vou trazer ele aqui para comer, mas nunca sozinho, um bando, coitado de Marta, morri de dor. Chegar aquele bando de homens esfomeados na casa de Marta para comer. Então a primeira vez que Jesus chegou, vocês podem imaginar, gente, chegou, né, Jesus, devem ter recebido Jesus com toda delicadeza, era uma família rica, receberam bem Jesus, mas naquela formalidade da sala de espera, né? Conversa, de onde que você é, o que está fazendo, né? Jesus sabia de tudo, né? Fico imaginando ele olhando para a turma, né? Devia ser uma diversão. E ele olhando, aquilo acontecendo, ele lá. Na hora de ir embora, Lázaro e Marta foram até a porta e até falaram assim, então tá, depois você volta, que a coisa assim, né? Volta. Mas Jesus é custoso, voltou. Lá foi Jesus de novo. Quando Jesus voltou, a conversa foi melhor. Já foi mais animada, Lázaro já conversou melhor, já foi mais animado. Aí na hora de Jesus ir embora, Jesus já tinha chegado no coração dele, e Lázaro falou com ele assim, o senhor volta? Passa aqui, de novo. Vem cá, tem sempre um lanchinho na casa animada, tem muita comida. Volta aqui. Só passa? Jesus falou, eu volto, Lázaro. E voltou.
Na terceira vez que Jesus voltou, Lázaro não assentou do lado de Jesus. Lázaro assentou em frente a Jesus. E ele colocou o cotovelo dele nas pernas de Jesus, no joelho de Jesus. Olhou para Jesus e chorou. E falou assim: Senhor, aqui em casa não era assim. Aqui em casa era eu, Marta e Maria. Mas Maria foi embora, Senhor. Ela se tornou prostituta dos leprosos. E ele devia estar chorando muito. Jesus falou: Lázaro, não chore. Eu vou trazer Maria de volta. E trouxe. Então, qual que é hoje isso para nós? Quando nós colocamos a imagem do Sagrado Coração de Jesus em casa, e depois, se vocês quiserem saber como é que faz a entronização, a gente pode colocar isso para vocês. Vocês vão convidar os amigos, né? Agora com a pandemia, já convida alguma turma menor, põe as máscaras e vamos cantar e vamos pôr Jesus lá dentro de casa. Jesus vai ser colocado no local mais importante da casa. Eu sempre brinco com isso, que falo: filho, mas não combina com a decoração. Arruma um jeito de combinar. E põe Jesus lá. Para que a família, para que o Sagrado Coração seja o grande amigo da família. E todos os dias a família se reúne diante dele. E como Lázaro conversou com Jesus, a gente conversa. E a gente fala: Jesus, fulano aqui aprendeu a andar de bicicleta. Olha que alegria. Como se Jesus não soubesse nada, a gente conta tudo para ele. Fulano tirou nota boa na prova, comida hoje, queimou. A gente conta tudo para ele. Tudo é o amigo da casa. Mas conta também as tristezas. Fulano perdeu o emprego. Fulano está doente. Essa pandemia não acaba. Tudo a gente conta para Jesus. A gente ri e chora com ele como um amigo. Isso é o desejo de Jesus. Ele deseja estar na casa de cada um de nós, para ser o amigo que consola, o amigo que conforta, o amigo que sustenta. A casa que ele entra e que ele está, quem pode? Ninguém. O ideal é que a gente tivesse o Sagrado Coração de Jesus e de Maria. Pensem nisso. Eu vou passar para a Patrícia depois, a gente põe nisso. Se vocês quiserem colocar e começar a fazer isso, né? Faça a entronização, coloquem ele. E de verdade, que Jesus possa ser o grande amor das casas. Ele possa ser a pessoa onde a gente pode entregar tudo. As dificuldades, as alegrias. Contar com o único que realmente pode resolver para nós. Essa é a festa do Sagrado Coração. Junho é o mês do coração de Jesus. Do Sagrado Coração de Jesus. Esse coração que se derrama por nós. Esse coração que se colocou como a fonte da misericórdia para nós. Não foi assim que ele apareceu lá para aquela freira e disse: você é a secretária da minha misericórdia. Conta para o mundo que é do meu coração onde jorrou sangue e água. É a fonte da misericórdia. O meu coração é o refúgio de cada um de vocês. Então, o meu objetivo hoje com vocês era relembrá-los que esse amor é de verdade. Não é um amor que depende das nossas atitudes. Não é um amor que depende dos nossos méritos. É um amor incondicional. Se vocês saírem daqui hoje apenas lembrando que vocês foram sonhados, existem, estão no pensamento de Deus, estão guardados na mão dEle, no coração dEle, e que Ele cuida dos detalhes de cada um. Se vocês guardarem isso e viverem isso, é o segundo passo. Não deixar a tristeza tomar conta, não deixar o medo tomar conta, mas ter a alegria daquele que sabe onde está. Onde você está? No coração de Deus. Só vai acontecer, Senhor, eu não sei direito o que vai acontecer hoje não, mas eu confio no Senhor. Porque o Senhor é o meu Deus. E eu falo com ele agora uma coisa que eu aprendi com São Felipe Neri. Chego no espelho de manhã e falo com ele: Jesus, olha que é Filó. Fica de olho. Fica de olho na Filó hoje. Se o Senhor não ficar de olho, eu posso te trair. 20 moedas são nada, Senhor.
te troco por muito menos. Fica de olho em mim, senão eu te traio. Então tenha misericórdia, e que seu amor me ampare, e que seu amor derrame sobre a minha vida e o meu coração as graças espirituais que eu preciso, para levar de verdade a minha vida espiritual a sério, entender que eu sou sua, e que eu caminho a cada dia para voltar para o Senhor, que eu estou na sua mão, e que eu não preciso apavorar com nada, eu não preciso ter medo de nada, eu não preciso estar angustiado com nada, se eu tenho um coração que me ampara, eu tenho um Deus que me ama e que cuida de mim. Então é essa verdade que tem que estar no coração de nós cristãos. O cristianismo era conhecido pela religião da alegria, que eu não sei o que nós fizemos com ela. O cristão tem que ser alegre, por ter um Deus desse, é para a gente andar dançando na rua. Ficou louco, meu filho? Ué. De alegria, por quê? Porque eu tenho um Pai, eu tenho um Deus que cuida de mim. Então que hoje vocês saiam daqui restaurados, renovados no amor dEle. Sexta-feira é o dia da festa, e que vocês mergulhem todos os dias no coração do único, gente, do único, que nunca nos abandona, nunca nos trai, nunca nos decepciona, nunca nos troca, mas nos carrega no colo, vai atrás de nós, vai nas estradas mais esquisitas que a gente anda. Ele que nos acha perdido pelo mundo, é Ele que eu falo: Jesus, me dá a graça de não viver tomando conta das coisas que não me levam a lugar nenhum, Senhor, das coisas que não me dão sentido na vida. Não me deixe me perder, Senhor, naquilo que não vai ter nenhum sentido para a eternidade. Me dá de verdade viver as coisas que são verdadeiras, porque o mundo nos tem desorientado, mas o Senhor é o único que nos orienta. Então que o seu cajado nos guie contra as coisas falsas do mundo, Senhor, e que de verdade nos dirija na fé verdadeira de um Deus vivo, de um Deus verdadeiro que ressuscitou e que caminha conosco. Então que a gente não busque nada fora de Deus, não busquem nada fora de Jesus, só Ele tem o melhor para nós. Fora dele não conseguiremos nada de bom, guardem isso, nada de bom longe dele, somente nele é o que há de melhor para nós. E qualquer fase da nossa vida a gente tem que viver perguntando para Ele: Senhor, eu estou vivendo alguma coisa que está tirando da minha vida o sentido de viver plenamente? Eu quero estar melhor espiritual, Senhor. Eu quero de verdade fazer uma caminhada de verdade. Eu quero olhar minha vida e falar: valeu viver, né? Valeu estar nesse mundo, valeu viver um dia. Sobre a nossa caminhada espiritual. Antigamente, ser cristão era quase que fazer parte da família, assim, já era uma tradição, já era uma herança, né? Não, sou cristão, a família inteira é católica. Então a gente já era quase que por automático, né? Todo mundo católico. Hoje em dia não. Ser cristão hoje faz parte da sua opção. E a opção, ela é individual. Ela é somente sua. É um compromisso pessoal. Ninguém pode responder por você a sua opção de ser cristão. Porque ser cristão não é seguir uma ideia, é seguir uma pessoa, que é Jesus, que veio até nós para nos revelar o amor de um Pai, veio nos falar que somos filhos do Pai, e por amor e para nos resgatar e buscar de volta para casa, Ele morreu na cruz. Então a vida do cristão não existe sem cruz. Não precisa ter ilusão. A gente tem muita ilusão. Então vocês imaginam, nós estamos inseridos no mundo. E no mundo moderno hoje, que quer
esse mundo globalizado que nós estamos, porque nós já nos tornamos um resto. Aqueles que creem em Deus já virou um restinho, igual antigamente. É o resto. E o mundo hoje, ele quer aprisionar o ser humano no bem material, no bem sensível, mas não dá o essencial, que é Deus, nem espaço para conversar. Então nós vamos ficando, se a gente não se fortalece, a gente vai ficando acuado. E nós, diante dos desafios que a vida traz, nós temos que ser cristãos de coragem, firmes, para tomar uma decisão baseada naquilo que Deus, nosso Pai, revelou através de Jesus. E tem que ser firme. Nós temos que ter somente um único medo na vida. Porque hoje o ser humano é um ser do medo. Hoje nós estamos numa sociedade que tem medo de se comprometer. As pessoas não falam as coisas, falam em minhas palavras. Porque tem medo de assumir que crê. Pega o povo numa reunião e pergunta quem crê em Deus. Acredito na energia. Fala, que energia, gente? É Jesus mesmo, Filho de Deus. Nunca ouviu falar, não? Como que tem medo de assumir? Como tem medo de se comprometer? O que vão falar de mim? Falar que não, que eu rezo? Eu vou perder ponto com o povo, posso perder até cliente. Eu já perdi. Uma avó que não deixou os netos consultarem comigo porque eu rezo. É uma opção, é livre. Né? Então nós temos, diante de Jesus, o convite dele é um convite de liberdade. Quando alguém te oferece o amor ele não pode ser obrigado. Ninguém pode obrigar o outro a te amar, ok? Nem você pode amar o outro por obrigação. O amor é a coisa mais livre que nos une, ok? Entre tantas opções, se escolher uma pessoa. Entre tantas opções. O amor é livre. Deus não precisa de escravos. Ele quer alguém que seja livre para segui-lo. Isso que ele deseja. É a liberdade. Porque quando eu faço opção por ser cristã, porque hoje eu uso muito essa comparação lá no consultório, com os pais que criaram os filhos do ponto de vista cristão hoje, é estar num barquinho no remo, em alto mar, cruzando com o transatlântico no sentido contrário. Porque quando você defende valores, não está brincadeira. Eu estou com uma menina, uma adolescente, num colégio bacana, católico de Belo Horizonte, que assumiu diante dos colegas que é heterossexual, 13 anos. Está discriminada, porque a outra veio em direção a ela e disse, quer dizer que você falou que é hétero, quer dizer que você é homofóbica? Não, minha filha, eu estou falando que eu sou hétero. É igual falar, você gosta de maçã e eu de pera, qual é o problema? Então quer dizer que a pera tem problema? Não, minha filha, cada um gosta de uma coisa. Então, porque a sala inteira é bissexual, por que você é hétero? Os adolescentes estão sob uma pressão absurda. E se a gente não tiver uma estrutura para ajudá-los, a coisa não está boa. Falei, que bacana, menina, que você teve coragem de assumir que você é hétero, está discriminada na sala. Não é fácil, a pressão está pesada demais. Eles têm 13 anos de idade. Então, ajudar os filhos e a gente assumir o nosso compromisso de seguir os passos dele, não é fácil. Criar cristãos hoje de coragem, criar cristãos que não têm medo, criar cristãos que, se precisar morrer por causa do nome dele, morreremos. Já falei com vocês que o martírio hoje, nosso cristão, não é matar o corpo, mas é matar a nossa esperança. Então, quando a gente assume que é cristão, fala, assim, eu até vou à missa de vez em quando, quero matar, né? Eu até rezo, assim, até ouvi falar, sou católica, na falta de opção. Vai que Deus chega e fala, bem que eu acreditava no Senhor, você não ouviu falar, não? Sou católica, né?
porque temos medo de comprometer. E aí quando Jesus nos chama, igual foi o evangelho de domingo, quando Jesus chama as pessoas na liberdade de caminhar, a gente sempre tem uma desculpa. A gente fala com ele aqui, mas qual a garantia que você me dá? A gente quer caminhar com Deus na garantia. Presta atenção. Quando a gente é cristão adulto, tem fé, a fé é a nossa sustentação. A fé não é intuição não, viu gente? Nem sentimento. É relacionamento com um homem, com uma pessoa. Ele se chama Jesus e é vivo. Não é uma ideia. Quando o pessoal estava cantando, eu tive uma sensação boa. Isso não é Deus não. Deixa eu explicar. Deus é outra coisa. É ter a certeza, essas verdades que Ele vem trazer. Imagina poder atravessar o universo. Quando eu imagino esse mistério da encarnação, Ele deixar o que Ele deixou para vir aqui, nascer, para nos revelar que somos filhos amados de Deus. Desperta a sua consciência, que você tem que preocupar, não é com a sua sobrevivência, sua subsistência, mas com uma coisa que chama vida. Que você foi chamada por uma dignidade que você não tem dimensão do que significa. Então nós vivemos num mundo que está nos deixando com fome espiritual. Nós estamos desnutridos do ponto de vista espiritual, desidratados. Hoje o povo tem sede e fome e não sabe onde busca. E é Deus. O povo está deprimido. O povo está num cansaço absurdo. O povo fala, você pergunta para a pessoa, como é que você está? E a vida, estou levando. Fala, minha filha, vamos sentar, que a vida não é para levar. A vida é para viver na alegria de levantar e falar, hoje eu estou de pé para amar o meu Deus. O único medo que a gente tem que ter na vida o único temor é de ofender a Deus, de magoar a Deus. Somente isso. Porque não existe ninguém, mas ninguém pode somar, multiplicar, somar todo mundo, a família inteira, que te ama e que é o bem da sua vida como Deus. Não existe. Enquanto a gente não colocar na cabeça que Ele te fez para ser feliz, não pode duvidar disso. Ele nos fez para sermos felizes. Eu falo que a gente insiste em não ser, mas Ele nos fez para ser feliz. Quando uma mãe cria um filho, olha todo mundo que é pai e mãe. O que o pai e uma mãe quer? Que o filho seja feliz. Não está esperando nada em troca. O que nós podemos dar para Deus, gente? Ou ilusão? Nada. Ser feliz, ser grato, caminhar na vida com gratidão e aprender a viver com Deus com uma intimidade, com uma proximidade. Mas a minha fé significa que eu confio, eu entrego, eu abandono. Crer significa eu dou o meu coração na mão do outro. Mas é de qualquer um, é dele. Eu confio e tenho certeza que Ele fará o melhor. Eu confio e sei que Ele não fará nada de errado. Por quê? Por causa do amor. Ah, Jesus, mas agora eu não posso. Sabe por quê? Porque aconteceu um negócio comigo, eu estou aqui até hoje. Quando Deus fala, deixe que os mortos enterrem seus mortos, não é para não enterrar pai, nem mãe, nem isso não. Sai daquilo que não gera vida em você. Às vezes nós perdemos um relacionamento, estamos lá no dia da morte, no dia que rompeu um relacionamento, morto lá, rodando em cima daquilo. Oh, meu filho, a vida anda. Aprende com aquilo que aconteceu, vamos dar sequência. Aprende a colocar diante de Deus as suas feridas. Fala, meu Deus, eu quero andar, mas assim, tem uma ferida que me impede. Cura. Aonde que as nossas feridas são curadas? Aonde? Aonde que as nossas feridas são curadas? Nas chagas dele. São as chagas dele que curam as nossas feridas, né? Tem o texto das santas chagas que a gente fala isso com ele, né? Pelas vossas santas chagas. Então a gente precisa pedir a Ele, Jesus, cura. Eu fui traída, Jesus, fui abandonada,
Jesus, aconteceu isso. Conta para ele tudo. Tudo. A gente tem que experimentar o que significa essa entrega. A gente tem que experimentar o que é essa relação com alguém que é Deus, que tudo pode. Então, se eu sigo a Ele, se eu confio nele, o que se espera de nós? O cristão, ele tem que ser a transparência de Deus vivo. O que Jesus fez no mundo? Amou, curou, cuidou, levantou o que estava abatido, deu força, alimentou. E o que nós fazemos diante do nosso irmão? Se nós assumirmos que somos cristãos, eu tenho que sair daqui e fazer o mesmo que ele faria no meu lugar. Então eu posso ver alguém na rua com fome? Não, tem que dar comida. Depois você fala de Jesus, pensa dar comida. Eu posso ver ele com frio e falar, Deus, que Deus te abençoe, dá um paletó para ele. Ele não é seu irmão? Eu rezo Pai meu ou Pai nosso? Pai nosso. Vivemos como se ele fosse só meu. Guardem bem. As pessoas hoje nós precisamos de dar testemunho que Jesus é vivo. Não precisamos ficar acuados, não. E o meu seguimento com Jesus, ele tem que ser todos os dias, eu tenho que assumir que eu quero Ele. Porque quantas coisas chegam na nossa vida para te distrair, para te dispersar, para te tirar de Deus. É muita coisa. O demônio fica rondando a gente assim, ó, como diz São Pedro. Pedro diz que ele fica rondando, doido para pegar nossa jugular, para ver se a gente está firme. Quanta coisa acontece. Olha que encantador, um cliente meu de 13 anos e meio, está morando nos Estados Unidos, esteve aqui e falou comigo assim, depois acabou a consulta, ele falou, Tefiló, eu quero conversar só com você. Mas eu falei, sua mãe pode ficar? Pode, vai ficar. Ô Tefiló, lá nos Estados Unidos os meninos estão me zoando demais, porque eu não estou querendo ver pornografia, Tefiló. Eu até vi, mas me fez muito mal. Eu queria que você me ajudasse. Como é que eu faço para não ver? Olha que conversa bacana de um menino de 13 anos. Falei, meu filho, nós não temos controle das tentações, dos pensamentos que chegam até nós. Não temos. Porque dentro de nós, por causa do pecado original, nós temos uma raiz que pende para aquele que não presta. É uma luta. Mas nós temos responsabilidade com o que nós fazemos a partir daquilo que chega. Eu posso nutrir o pensamento, ou eu posso mandar o pensamento embora. Então, chegou o desejo de ver, e você já sabe que passa mal, que te faz mal, sai do seu quarto, vai tomar uma água, liga para sua mãe, faz alguma coisa, vai ver um amigo, vai pegar uma bicicleta e vai andar, faz outra coisa. E assim você irá vencendo aquilo que não chega bem para você. É assim. Porque as tentações irão chegar, e é maravilhoso que as tentações vão chegar para nós até na hora da morte. Sabe por que ela é boa? Porque cada vez que ela chega, eu me seguro em Deus e falo, a minha opção é o Senhor. Eu quero pisar aonde Ele pisou. Eu quero ter os olhos para ver a dor do outro e tirar aquilo que eu posso ajudá-lo, levantar aquilo que está caído, ajudar aquele que está abatido, dizer uma palavra para o outro de coragem, testemunhar que cremos num Deus que é vivo. Você tem alguém preocupado, fala, meu filho, não se preocupe, porque Deus se ocupa de você. Vai preocupar com as coisas dele. Fala, Jesus, o que eu posso fazer para você hoje? Acorda animado para servir a Deus. Sai do seu egoísmo, sai do seu umbigo e se coloca à disposição do Senhor. Enquanto você cuida das coisas dele, ele cuida das suas. Não tenha medo. Não tenha medo de ousar. Não tenha medo de se entregar. Não tenha medo de assumir que você tem uma pertença. Pertença nossa é Deus. Pertencer a Ele, ser dele. E aí, o dia que a gente entende essa pertença, o que pode amedrontar seu coração? De verdade. O dia que você toma consciência de verdade que você tem um Pai, que é o Todo-Poderoso. Deus Pai fala assim para Catarina de Siena,
Você já viu algum daqueles que me servem passar fome? Porque eu não permito. É lindo. Está no livro Diálogo, já falei com vocês milhões de vezes. Eu vivo lendo e relendo porque é encantador as falas dele. Todos aqueles que confiam em mim, eu não abandono. Eu vou dar tudo muito mais do que pediram, porque simplesmente confiam em mim. Ó. E ele fala, cuide do jardim da sua alma enquanto você está a caminho, porque depois que chegar aqui, nem mais um passo. Pega aquilo que é essencial. Guardem isso. Aprendam. Procurem caminhar com Jesus, cada vez acreditando mais. Confiando, se entregando. Mas vocês têm que ter experiência com Ele. Vocês têm que se alimentar dEle e pedir a Ele que nos dê a graça. Porque o cristão é aquele que está no céu e está na terra. Mas a nossa raiz está lá. Mas é essa ramificação que me sustenta. Porque se eu não for alimentado, eu morro. A alma que não recebe Deus, que deu as costas para Deus, está morta, apesar de achar que está viva. Quem carrega o corpo? A nossa alma. Então hoje, nós que assumimos que somos cristãos, nós temos que dar testemunho desse Deus que é vivo. Por isso não é fácil. Por isso as pessoas vão te olhar. Vão te olhar para ver o que você está fazendo. Com os dons que você recebeu. E qual que é a sua sensibilidade diante da dor do outro. Nós temos que ajudar essa sociedade que não tem mais compaixão. As pessoas têm que ter empatia. Tem que ver a dor do outro. Tem que se colocar no lugar do outro. Não julgue. Não condene. Acolha. Às vezes a gente no lugar daquela pessoa vai fazer muito pior. Muito pior. Acolha o outro. Fala com ele de Deus. Fala, sua situação está difícil, tá? Mas ela pode mudar. Por quê? Porque você tem que lembrar que você tem um pai. Eu vou cantar para você a sua música, para que a sua alma se encha de força para andar. É assim. O ser humano precisa de algo a mais para dar força para continuar. Não é fácil. Mas essa certeza de Deus vivo é espetacular. Essa certeza que Deus escuta é sem preço. As experiências que eu vivo com Ele, de ajoelhar, de chorar mesmo diante dEle, diante da adoração, porque eu faço adoração toda semana, estar lá diante dEle 1 hora, às vezes 1h30, dá tempo de eu ficar de joelho, quase um ano depois. Mas a gente esquece, né? E que você passa com Ele tudo. Passa para Ele, chora diante dEle e ver Ele fazer depois, é algo de emocionar e que a gente chora dobrado. Por quê? Porque Ele escutou. Ele escuta e Ele age. Essa experiência tem que ser individual, porque isso te sustenta no caminho. Porque várias vezes no seu dia você teve que falar, mas eu creio em Deus. Eu creio que a vida não vai encerrar aqui. Eu creio que eu fui feita por um pai que me ama e que Ele tem um propósito na minha vida. Aprenda a colocar suas situações diante dEle. Aprenda a apresentar tudo para Ele. Aprenda a depender dEle como o ar que você respira. Não tenha medo. Não coloque a sua segurança nas coisas que você tem, mas coloque a sua segurança completamente nele. Onde está a sua segurança? Em Deus. Em Deus. Uma vez, quando eu tomei uma atitude, e eu fiquei 30 anos atendendo o Unimed, e eu rezei, falei com Jesus, vem cá, meu amigo, vamos sentar, bater uma prosa, porque esse negócio de sair do consultório 2 horas da manhã está duro. Sem coragem de deixar os meninos ir para o PA, eu saí do consultório até 15 para as 3 da manhã, para começar o dia seguinte. Falei com ele, Jesus, está meio demais, amigo. Não dou conta não, estou cansado, vou envelhecendo, né? Estou ficando velhinha. Presta atenção, estou ficando velhinha. Me ajuda a tomar a decisão, que eu não faça nada que não esteja de acordo com o Senhor. Me dá força, me ajuda a tomar a decisão certa. Não a que eu quero, mas o que o Senhor concorda, se o Senhor estiver de acordo. E aí quando eu tomei a decisão de sair,
Um colega falou comigo: Filó, você é louca? A nossa segurança está na Unimed. Eu falei: a sua, porque a minha está em Jesus. Ele olhou para mim e falou: o quê? Eu falei: vocês não creem, é outra história, mas eu creio, porque ele é vivo. Eu não tomei uma decisão porque eu pensei. Eu rezei muitas vezes, coloquei isso no altar muitas vezes, porque eu sou médica a serviço dele, não minha. Eu tenho certeza, já falei isso com ele, que de livre e espontânea vontade, de lucidez, eu não escolhi esse caminho. Não. Falo com ele: não, né, amigo, não escolhi isso não, velho, de jeito. No sofrimento 24 horas, claro que não. Uma vez eu já até pus a cruz no altar, já contei isso para vocês. Né? Vocês lembram disso? Lembram? Pus a cruz no altar. Falei com ele: a partir de manhã eu sou arquiteta, decorador, qualquer coisa. Mexer só com coisa linda, cheirosa, bacana. Cansado de dor, sofrimento, menino morrendo. Entreguei, em pranto, chorando loucamente. Até que eu peguei o folheto da missa, estava escrito em letras garrafais: basta-te a minha graça, porque é na sua fraqueza que manifesta o poder da minha força. Falei: em nome da cruz, de volta, meu filho. Eu esqueci que eu estava só. Eu achei que eu estava sozinha. Vambora, meu filho, ser pediatra até o fim. Não é mole, não. Mas eu cheguei por no altar, por uns minutos, tirei rapidamente, né? Falei: para ser pediatra mesmo, né? Até o fim. Não é fácil, mas quando a gente compreende que é somente Ele que te revigora, que a força é dele, e que a gente não faz nada sem ele, que a gente não é nada, mas com ele tudo a gente faz, porque é nele que a gente move, é nele que a gente existe. Então eu faço tudo com ele, por ele, e nele, para ele. Então se tudo eu faço com ele, se tudo eu olho para ele e faço, está de acordo? É isso que o Senhor quer? É isso que o Senhor deseja? É diferente, é um dia que termina e você não cansa. É um cansaço bom, porque ele te restaura. A oração é aquilo que te restaura. E é tão interessante que Deus é aquilo que eu vejo cumprir, aquilo que eu vejo em Isaías. Aqueles que contam com o Senhor renovam suas forças. Correm sem se cansar, vão para frente sem se fatigar. Por quê? Porque é Ele. Então essa experiência de Deus vivo, e a gente dá testemunho disto. Acolhe, ampara, fala dEle, suscita o nome. Não tenham medo de assumir que cremos. Tenham transparência. O mundo inteiro espera que nós possamos fazer aquilo que Jesus fez, que foi revelar esse amor incondicional de Deus. Mas é claro que pelo fato da gente assumir que a gente crê em Deus, nós vamos ser perseguidos. Vocês acham que todo mundo que vai te aplaudir, que vai gostar de você? Não, não é. Porque o seu comportamento irá incomodar muita gente. O permanecer casado vai incomodar. Interessante mesmo até fazer adultério, trair, muito mais bacana. Vocês acham que isso é brincadeira? Uma vez falaram comigo, eu era solteira ainda. Um homem casado falou comigo assim: claro que só queria confusão. Ô Filó, o seu problema é Jesus. Falei: não, ele é a minha solução. Ele é tudo de bom que eu tenho na minha vida. Ele é a melhor parte que eu tenho. Ele é o meu tesouro, sabia? Ele é minha maior riqueza. Eu sou rica por causa dele. A minha riqueza é ter a consciência que eu sou filha de Deus. Tem nada material, nada. Até meu velório está pago para não dar despesa para ninguém, mas está tudo arrumado. Porque é assim, não tenho nada. O dia que vocês abrirem minha conta bancária, o que ela tem? Nada, porque eu dou tudo para todo mundo que precisava, ajudou mesmo. Porque o que eu quero? O céu, eu já falei isso com ele, eu quero o céu, eu não quero nada aqui não, para quê? Eu quero estar leve para caminhar para o mundo, eu sou peregrina, estou aqui a caminho. Jesus nasceu lá em Belém, nasceu pobre, porque a gente não se apega a nada. Nós não temos lugar certo, não. Onde ele mandar, fala: vem para cá, sim senhor, vai para lá, sim senhor. Somente para revelar esse amor. Somente para dar coragem aos irmãos que estão caídos. Fala: não sei se eu entro no caminho, se eu fico sentada. Não, minha filha, anda, bora. Ah, mas é difícil. Ninguém falou que ia ser fácil, mas ele falou que estaria conosco todos os dias. Ah, isso é encantador. E isso deixa a gente até sem rumo.
Hoje, quando eu falei com ele, ai, sabia que você está olhando tudo que a gente está fazendo, que encanto. Sabia que o seu olhar, essa doçura me acompanha, isso até meu descanso. Saber que esse amor está atento a tudo que eu vou precisar, e que o Senhor já foi à minha frente antes, é um conforto. Que eu falo, Jesus, não me deixe esquecer nem de pôr gasolina. Eu falo isso com eles, vocês acham que não devia ter tudo. Falo, não esquece, nós temos que pôr gasolina, não vou ficar no meio do caminho, que eu esqueço de olhar. Só me lembra? Bonitinho demais. Para Filó, ao posto, volta por lá na frente, fala ali o posto. Fala, lindeza da minha vida, sabia que você não ia deixar eu na mão, porque nós dois ia ficar empurrando o carro, ia ficar bom. Bonitinho, é aprender a dividir o mínimo, dividir a vida cotidiana, mas em tudo e por tudo revelar que há um só Senhor, que não é o mundo que manda em mim, que eu estou no mundo, mas esse mundo está longe de ser meu dono. Não ter medo de assumir os valores cristãos, não ter medo de saber todos os mandamentos de Deus de cor, não ter medo de em tudo perguntar a Ele, é assim, Senhor, que vos agrada? Porque o que Deus falou para Abraão? Anda na minha presença e seja santo. Abraão, anda na minha presença e seja santo. O que Jesus falou? Sede santos, como vosso Pai é santo. O que significa santidade? Santidade significa viver a vontade de Deus em todas as coisas. E a vontade de Deus é que a gente possa amar. Então, não vamos julgar, não vamos condenar, vamos acolher, vamos cuidar, vamos amar. Tira quem está no chão, coloca de pé, dê força, dê coragem, dê alimento espiritual, dê alimento corporal, agasalhe, dê o amor de Deus. Revele que a vida não encerra aqui. Revele que nós não temos que preocupar só com cada dia, um dia de cada vez. Não fica sofrendo com o dia de amanhã. Não fica ansioso, preocupado, tomando antidepressivo, tomando ansiolítico. Só tem hoje. Não sei se eu acordo amanhã. Vive hoje com a alegria e a intensidade de ser filho do Altíssimo. Se abandone nele. Fala com o Pai, hoje eu quero seu colo. Hoje eu não quero me preocupar com nada. Hoje eu quero apenas viver o dia conforme o Senhor desejar. Hoje eu quero estar igual o menino segurando a sua mão. Você fala, faz isso. Eu falo, sim Senhor. Faz aquilo, sim Senhor. Me ajuda a rezar, Senhor, hoje, para poder ser revigorada, ser restaurada. O Senhor de forma a me nutrir, me alimentar e falar, coragem, não tenha medo. Por quê? Porque eu estou aqui. Não me deixe olhar para trás, pegar no arado e ficar olhando para trás. Não, eu quero ser digno do Senhor. Eu quero olhar para frente e me entregar e falar o que me interessa além de Deus nesse mundo. Só fazer a vontade dEle. Mas aonde? Aonde Ele te colocou? No seu trabalho, na sua casa, no seu prédio, aonde? Na sua empresa, aonde Jesus te fez. Seja testemunha viva. Que além desse mundo tem coisa muito melhor. Seja humano, cuide do outro, abrace, acolha, ame. O mundo está carente de pessoas que cuidam, que dão atenção. Precisa disso. Isso sara mais do que qualquer remédio. Quanto que a gente está precisando de estar uns perto dos outros. O povo está sofrendo tanto. As pessoas estão tão sofridas. Os casamentos estão tão ruins. Eu falo, olhe nos olhos um do outro, vamos lembrar o que fez, o que te seduziu, o que te encantou. Vamos buscar tanta coisa, vamos estar juntos, vamos tomar um vinho, vamos falar de coisa boa. De coisa ruim já está cheio, você liga a televisão, é só tragédia. Vamos cuidar um do outro, o nosso tempo uns com os outros é tão curtinho. Vamos entender que cada um que Deus colocou na nossa vida é um presente. Mas vamos andar junto, eu não estou dando conta de andar, eu te seguro. Porque da outra vez você que vai me carregar, é assim? Por quê? Porque creio que Deus nos fez. E somos irmãos, filhos do mesmo Pai. E um dia vão estar juntos, hoje você cai, amanhã sou eu.
Mas só não podemos ignorar o outro. Não podemos olhar para o outro e falar, eu tenho ódio no meu coração, eu tenho inimigos. Não, caminha com perdão. Tudo que te acontecer, que te chatear, pensa na hora da sua morte. A hora que a gente estiver diante de Jesus, isso vai ser nada. A hora que você estiver diante dele, pode imaginar que majestade é essa? Que presença será essa? Quando ele te acolher e falar, vem aqui meu filho amado, minha filha amada, eu te esperava. Tudo mais que nós fizemos aqui vai ser nada, vou morrer de vergonha. Fala, então para de perder tempo com nada. E fala, Jesus, não quero perder tempo com isso. Alarga meu coração, porque eu quero te seguir. Eu não quero colocar condição no meu seguimento. Eu quero aceitar a sua proposta na liberdade de te amar e dizer, eis-me aqui. Para quê? Porque o Senhor quiser, sem escolhas, do jeito que vos agradar. Por que essa confiança? Porque Ele me ama. Essas coisas têm que ficar gravadas no coração de vocês, igual ferro quente, assim, tem que gravar. Deus me ama. Ele tem um propósito na minha vida. Não existe vida insignificante aos olhos de Deus. Não existe. Cada um de nós tem um papel único nesse mistério da salvação. E vocês irão descobrir isso quando vocês chegarem diante dele. Até lá, fiquem livres e leves, porque é Deus que nos carrega, Ele que nos conduz. Vamos viver na alegria. A marca do cristão são duas: a alegria e o amor, a gentileza, a delicadeza. Isso era Ele. Mas a firmeza. Tem coisas que a gente não pode abrir mão por causa dele, não é? Mas a gente não precisa ser tão, duro. Seja firme, com elegância, assim como ele era, não é? Ele era firme com elegância, né? Então, que a gente tenha coragem de assumir que somos cristãos e falar, Senhor, me faça um cristão corajoso, um cristão que não tenha medo, um cristão que assuma a sua fé e caminhe todo dia de manhã renova a fé, todo dia tem que falar, eu creio. A gente ainda não entendeu a dimensão, o que significa quando eu digo, eu creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Eu creio que Ele me criou. Eu creio que tem alguém que governa o mundo. Eu creio. E isso é o que determina a nossa vida. Eu creio, Senhor. E isso, como cristão, tem que ter repercussão na minha vida pública, privada, social ou particular. Aonde eu for, tem que estar escrito na minha testa que eu sou cristão. E que por isso, todas as minhas atitudes refletem aquele que eu creio. É isso. O mundo precisa dessa revelação, mas com alegria, né, gente? Com alegria. Ser cristão triste não é o cristão que encontrou Jesus. Nós temos que ter essa alegria. Por quê? Porque não estamos sozinhos. Isso é um conforto absurdo. Jesus, só Ele, poderia ter permanecido conosco pela palavra, na presença e na Eucaristia. Louvado seja esse Deus que nos dá força de caminhar cada dia, mesmo quando a situação está difícil, mesmo quando a dor chega, mesmo quando o sofrimento chega, quando parece que o mundo virou do avesso, Ele está conosco, Ele caminha conosco, e muitas vezes nem é a gente que caminha, é Ele que nos carrega. Então não tenham medo, meus queridos irmãos, de assumir a sua fé e de dizer a Jesus, me dê a graça necessária para ser de verdade um discípulo, uma discípula sua nesse mundo, onde as pessoas possam nos olhar e ver que esse resto vale a pena, que estar no meio de nós tem algo diferente, tem uma alegria que contagia, tem uma força que ninguém entende.